Imagine um sussurro de esperança em meio a um mundo de fragilidade. Conheça a menina Vitória, cujo próprio nome ecoa como uma profecia em contraste com a delicadeza de seus ossos, tão frágeis quanto o cristal. Sua jornada, desde o primeiro toque que prenunciou um desafio inesperado, é uma tapeçaria tecida com fios de amor incondicional, resiliência inabalável e a descoberta de uma força interior que transcende as limitações físicas. Prepare-se para uma imersão tocante na vida de uma menina, cuja fragilidade aparente esconde uma alma indomável, uma história que nos lembra da beleza da superação e do poder do espírito, humano em face da adversidade. O sol da manhã de outono entrava suavemente pela janela do quarto de Vitória, banhando o berço com uma luz dourada. Ana, com o rosto ainda radiante da noite mal dormida, observava cada pequeno movimento da filha. Pedro, ao seu lado, segurava a mão diminuta de Vitória, seus dedos grandes e protetores envolvendo a fragilidade da recém-nascida. O ar estava carregado de um misto de cansaço e êxtase, a melodia suave de uma canção de ninar, pairando como um hino silencioso, aquele novo começo. Os primeiros dias em casa eram um universo particular, um redemoinho de primeiras trocas de olhares, de pequenos suspiros que enchiam os corações dos pais de uma ternura avassaladora, de descobertas diárias sobre os ritmos e as necessidades daquele pequeno ser que agora era o centro de seu mundo. Ana passava horas admirando os traços delicados de Vitória, seus cílios finos tremulando durante o sono, o jeito como seus pequenos lábios se curvavam em um sorriso involuntário. Pedro, por sua vez, se maravilhava com a força surpreendente com que a filha agarrava seu dedo, uma promessa silenciosa de conexão e dependência. As noites eram pontuadas por mamadas tranquilas e embalos suaves, enquanto aprendiam a decifrar os códigos sutis do choro de Vitória, distinguindo a fome do desconforto, a necessidade de um abraço do simples anseio pela presença dos pais. Cada nova descoberta era celebrada com um entusiasmo infantil, cada pequeno sorriso, um raio de sol que dissipava qualquer vestígio de cansaço. Contudo, uma sombra sutil começou a se insinuar nessa aura de felicidade primordial. Durante uma das inúmeras trocas de fraldas, enquanto Ana movia com a delicadeza de uma bailarina a pequena perna de Vitória para limpar sua pele macia, um som agudo e inesperado cortou o silêncio do quarto. Um choro repentino, carregado de uma intensidade que parecia desproporcional ao movimento suave. Ana e Pedro trocaram olhares preocupados. A princípio, atribuíram o choro a um possível desconforto, talvez uma cólica passageira, algo comum em recém-nascidos. Ana a embalou com mais força, sussurrando palavras de consolo, enquanto Pedro verificava a temperatura do quarto, buscando qualquer causa óbvia para o mal-estar da filha. Mas o episódio não foi isolado. Nos dias que se seguiram, o choro agudo e repentino se tornou uma ocorrência frequente, muitas vezes desencadeado por toques leves, por pequenos movimentos que deveriam ser naturais e indolores. Ao vestir Vitória, ao colocá-la no berço, até mesmo um abraço mais apertado parecia evocar uma reação de dor intensa. A alegria inicial começou a se tingir de uma apreensão silenciosa. Ana e Pedro se observavam com olhares carregados de uma pergunta não dita, uma ponta de medo começando a corroer a serenidade dos primeiros dias. Aquele choro, tão cheio de angústia para um ser tão pequeno, parecia um prenúncio de algo mais profundo. Uma nota dissonante que perturbava a melodia suave do início da vida de Vitória. A semente da preocupação estava plantada, crescendo silenciosamente a cada novo grito de dor inexplicável. Uma consulta pediátrica de rotina se transformou em um momento de angústia silenciosa. O médico, com um semblante inicialmente tranquilo, tornou-se progressivamente mais sério ao examinar a pequena Vitória. Seus dedos experientes palpavam com cuidado os membros da bebê, seus olhos percorrendo a pele alva em busca de sinais sutis. A fragilidade incomum da estrutura óssea de Vitória levantou uma suspeita sombria, que culminou no pedido de exames mais aprofundados. Os dias que se seguiram foram carregados de uma ansiedade crescente, enquanto Ana e Pedro aguardavam os resultados, agarrando-se a uma tênue esperança de que tudo não passasse de um alarme falso. O diagnóstico médico reverberou no consultório com a força inesperada de um trovão em um céu que, até então, parecia apenas nublado de preocupação. Osteogênese imperfeita, disse o médico, a voz carregada de uma seriedade, que gelou o sangue de Ana e Pedro. As palavras seguintes se tornaram um borrão, confuso, um turbilhão de termos técnicos e explicações sobre uma condição genética rara, sobre a produção deficiente de colágeno,
a proteína essencial para a resistência dos ossos. A cruel ironia da alcunha, ossos de vidro, pairava no ar, uma metáfora dolorosa para a fragilidade extrema que marcaria a vida de sua filha. Naquele instante fatídico, o castelo de sonhos que Ana e Pedro haviam erguido com tanto amor e expectativa começou a desmoronar. Cada plano para o futuro de Vitória, as imagens de seus primeiros passos firmes, de suas corridas alegres no parque, de seus abraços apertados e despreocupados, se esfacelavam como vidro estilhaçado. Uma angústia paralisante tomou conta deles, um nó de dor e impotência que apertava seus corações. A fragilidade de Vitória se tornou de repente a lente distorcida através da qual eles passaram a enxergar o mundo. Cada carícia se tornou um ato de extrema cautela. Cada abraço, uma dança coreografada para evitar a pressão excessiva. Cada tentativa de interação, permeada por um medo constante de causar dor, de provocar uma nova fratura. As noites se transformaram em longas vigílias silenciosas, Ana e Pedro revezando-se para observar o sono frágil de Vitória, seus ouvidos treinados para captar qualquer gemido, qualquer sinal de desconforto. O medo pairava sobre eles como um manto pesado, roubando-lhes o sono e a tranquilidade. Os dias, antes repletos da alegria da descoberta da maternidade e da paternidade, se tornaram uma coreografia exaustiva de cuidados meticulosos. Cada troca de roupa, cada banho, cada simples ato de pegar Vitória no colo exigia uma concentração intensa, uma precisão cirúrgica para evitar movimentos bruscos ou pressão indevida. A fragilidade de sua filha havia transformado o mundo ao seu redor em um campo minado invisível, onde cada interação representava um risco potencial. A sombra da osteogênese imperfeita pairava sobre cada momento, obscurecendo a luz da alegria com a constante preocupação com o bem-estar de sua preciosa Vitória. A infância de Vitória se desenrolou em um cenário de cuidados constantes e adaptações meticulosas. Cada novo marco do desenvolvimento infantil, o primeiro sorriso, a primeira tentativa de rolar, o primeiro balbucio, era acompanhado por uma apreensão silenciosa. Ana e Pedro se tornaram especialistas em identificar os sinais de desconforto de Vitória, em antecipar os movimentos bruscos que poderiam resultar em uma nova fratura. O chão da casa foi acolchoado com tapetes macios, os móveis ganharam protetores de borracha, e o colo dos pais se tornou o refúgio mais seguro para a pequena Vitória. As idas aos hospitais se tornaram eventos corriqueiros, as salas de espera, um ponto de encontro com outras famílias que compartilhavam desafios semelhantes, e os médicos, figuras familiares em sua rotina. Cada nova tala colorida que adornava um braço ou uma perna de Vitória era um lembrete visual da sua fragilidade, mas também um símbolo da resiliência que começava a florescer em seu pequeno corpo. Engatinhar para Vitória era uma exploração comedida, um exercício de equilíbrio e cautela. Seus pequenos membros se moviam com uma lentidão calculada, evitando qualquer movimento brusco que pudesse desencadear uma nova crise de dor. Ana e Pedro a seguiam de perto, seus olhares fixos em cada movimento, prontos para intervir ao menor sinal de perigo. "Com cuidado, meu amor, com cuidado", repetia Ana, sua voz um sussurro constante de proteção. Pedro, muitas vezes com lágrimas nos olhos, tentava transformar a limitação em brincadeira, incentivando Vitória a explorar o mundo ao seu redor de maneiras alternativas, construindo fortes imaginárias com almofadas macias ou criando histórias fantásticas com os brinquedos adaptados. Mas nos momentos de frustração, quando via outras crianças correndo livremente, a tristeza nublava os olhos de Vitória. "Por que eu não posso correr como eles, papai? Por que meus ossinhos são tão quebradiços?" E Pedro, pegando-a no colo e apertando-a com uma ternura infinita, sentia o peso da sua fragilidade e a força indomável do seu espírito. Ele a embalava suavemente, cantando canções de ninar e sussurrando histórias da Bíblia, de pessoas que superaram desafios aparentemente intransponíveis, plantando em seu coração a semente da esperança e da perseverança. À medida que os contornos infantis de Vitória começavam a se alongar e a curiosidade juvenil a impulsionava para além dos limites seguros do lar, a adolescência se apresentou como um portal ambíguo, repleto de novas oportunidades e, ao mesmo tempo, marcado por uma consciência cada vez mais nítida de suas diferenças. O corpo de Vitória, embora crescendo, permanecia refém de sua fragilidade óssea,
contrastando de forma marcante com a desenvoltura física de seus colegas. As atividades escolares, que para a maioria dos adolescentes eram meros detalhes da rotina, para Vitória se transformavam em um intrincado campo de batalha de adaptações e cuidados especiais. A simples ideia de se locomover pelos corredores, lotados da escola, exigia um planejamento prévio, mapeando rotas menos congestionadas, identificando corrimãos estratégicos para apoio. Carregar a mochila, outrora um ato trivial, demandava engenhosidade e a ajuda de amigos compreensivos. As aulas de educação física para Vitória eram um palco de sentimentos conflitantes. O desejo ardente de participar, de sentir a adrenalina da corrida. A camaradagem dos esportes coletivos esbarrava no medo paralisante de um movimento brusco, de um choque acidental que poderia resultar em semanas de imobilização e dor lancinante. Ela observava seus colegas correndo e saltando com uma ponta de inveja, mas também com uma resignação precoce, aprendendo a negociar sua participação, oferecendo-se como juíza, cronometrista ou estrategista, encontrando maneiras de contribuir para a equipe sem expor sua fragilidade. As festas de aniversário e os passeios com os amigos, rituais de passagem da adolescência, exigiam uma logística complexa. Ana e Pedro se transformavam em verdadeiros planejadores de eventos, telefonando com antecedência para verificar a acessibilidade dos locais, questionando sobre a presença de escadas íngremes ou pisos escorregadios, avaliando os riscos potenciais de cada atividade proposta. Vitória, embora ansiosa por compartilhar esses momentos com seus amigos, carregava consigo uma cautela constante, aprendendo a recusar gentilmente atividades que considerava perigosas, a se contentar em observar de longe algumas das brincadeiras mais agitadas. Nesse cenário de desafios constantes, Ana e Pedro se ergueram como seus maiores e mais ferrenhos defensores. Eles mantinham conversas francas e abertas com professores e coordenadores, explicando detalhadamente a osteogênese imperfeita, suas implicações e as necessidades específicas de Vitória. Com paciência e clareza, desmistificavam a condição, combatendo o preconceito e promovendo a inclusão, lembrando a todos que por trás da fragilidade física residia uma mente brilhante e um espírito vibrante. Eles também se tornaram uma ponte entre Vitória e seus colegas, incentivando o diálogo aberto, respondendo às perguntas com honestidade e promovendo a empatia e a compreensão. Vitória, por sua vez, desenvolveu uma maturidade precoce, forjada na necessidade de se adaptar e de se fazer entender. Ela aprendeu a se comunicar abertamente sobre suas necessidades, a expressar seus limites com clareza e assertividade, a defender seus direitos com uma eloquência surpreendente para sua idade. Em vez de se retrair diante das dificuldades, ela encontrou na comunicação uma ferramenta poderosa para construir pontes e derrubar barreiras. Seus colegas, inicialmente curiosos e talvez um pouco hesitantes, logo descobriram a inteligência afiada, o humor contagiante e a profunda sensibilidade que residiam por trás da sua aparência delicada. Vitória se tornou uma amiga leal e perspicaz, provando que a verdadeira força reside na alma e não na robustez dos ossos. Ela aprendeu a navegar pelo complexo mundo da adolescência com uma sabedoria que ia além de seus anos, transformando seus desafios em oportunidades de crescimento e de conexão genuína com aqueles que a cercavam. As redes sociais se abriram para Vitória como um portal luminoso, uma janela para além das paredes de seu lar e dos corredores da escola, permitindo-lhe tecer laços com um mundo vasto e diversificado. Inicialmente, timidamente, ela explorou as comunidades online dedicadas a pessoas com osteogênese imperfeita. Ali, em meio a avatares e nicknames, encontrou um refúgio de compreensão mútua. As palavras digitadas na tela carregavam o peso de experiências compartilhadas, as alegrias das pequenas conquistas, as frustrações diante das limitações impostas pela fragilidade óssea. Vitória descobriu que não estava sozinha em sua jornada, que havia outros ossos de vidro espalhados pelo mundo, cada um com sua própria história de luta e resiliência. Trocar mensagens, compartilhar dicas sobre tratamentos e adaptações, oferecer e receber palavras de encorajamento se tornou um bálsamo para sua alma, um lembrete constante de que a conexão humana podia florescer mesmo à distância. Com o tempo, a voz de Vitória ecoou para além dessas comunidades específicas. Inspirada pela fé que sempre nutriu em seu coração, uma crença inabalável em um poder maior que a sustentava em meio às dores e aos desafios, ela decidiu,
usar suas próprias plataformas nas redes sociais para espalhar mensagens de esperança e positividade. Seus posts eram um oásis de luz em meio ao turbilhão da internet. Compartilhava reflexões sobre a força que encontrava em sua fé, a gratidão pelas pequenas bênçãos do dia a dia, a beleza que percebia no mundo apesar de suas limitações físicas. Suas palavras, carregadas de uma honestidade vulnerável e de uma profunda convicção espiritual, tocavam os corações de muitos, atraindo seguidores que se inspiravam em sua atitude diante da vida. Vitória não hesitava em falar sobre sua condição, desmistificando a osteogênese imperfeita com clareza e leveza. Respondia às perguntas com paciência, educando seus seguidores sobre os desafios que enfrentava, mas sempre focando na possibilidade de viver uma vida plena e significativa. Suas redes sociais se tornaram um espaço de conscientização, onde ela quebrava barreiras de preconceito e promovia a inclusão, mostrando que a deficiência era apenas uma parte de sua identidade, e não a definidora de seu potencial. Seus vídeos e posts eram repletos de sorrisos genuínos, de momentos de alegria compartilhados com a família e os amigos, de demonstrações de sua paixão pela vida, contagiando seus seguidores com uma energia inspiradora. Ana e Pedro observavam o florescer digital de sua filha, com um misto de admiração e orgulho. Viam a timidez inicial de Vitória se transformar em uma confiança radiante, sua vulnerabilidade se converter em uma poderosa ferramenta de conexão e inspiração. As redes sociais, que para muitos eram vistas como um espaço de superficialidade, para Vitória se tornaram um palco para sua voz autêntica, um meio de alcançar corações e mentes, de construir pontes de empatia e compreensão. E então, como um raio de sol rompendo as nuvens densas, um evento que desafiava as explicações médicas começou a se desenrolar na trajetória de saúde de Vitória. Após incontáveis visitas hospitalares, anos de convívio íntimo com a dor, lancinante das fraturas e uma rotina exaustiva de cuidados, que se tornara a própria tessitura de sua vida, os resultados dos exames de Vitória começaram a trilhar um caminho surpreendente. A densidade óssea, um parâmetro que sempre trazia expectativas sobre seu futuro, teimosamente começou a apresentar um aumento gradual, desafiando os prognósticos iniciais. Os números, antes indicadores de fragilidade extrema, ascendiam lentamente, como uma planta delicada buscando a luz. As fraturas, que outrora marcavam seu cotidiano com uma frequência implacável, tornaram-se eventos mais espaçados, quase como se seus ossos, antes tão suscetíveis à quebra, estivessem desenvolvendo uma resiliência misteriosa. E quando, inevitavelmente, uma nova fissura ocorria, a recuperação era notavelmente mais rápida, o processo de cicatrização óssea parecia acelerado, a dor, embora ainda presente, carregava consigo uma intensidade menor, permitindo à Vitória um retorno mais breve à sua rotina, ainda que adaptada. Os médicos que acompanhavam Vitória desde a infância observavam esses resultados com uma perplexidade crescente. As análises genéticas permaneciam inalteradas, confirmando o diagnóstico de osteogênese imperfeita. Os tratamentos convencionais, embora seguidos rigorosamente, não ofereciam uma explicação plausível para essa melhora tão significativa. As reuniões de equipe médica se tornavam debates acalorados, com especialistas de diversas áreas, buscando em vão uma causa científica para o que parecia desafiar a lógica da medicina. Hipóteses eram levantadas e descartadas. Estudos eram revisados. Mas a melhora na saúde de Vitória permanecia um enigma, um ponto de interrogação luminoso em meio à compreensão científica da osteogênese imperfeita. Para Vitória e sua família, essa transformação gradual era mais do que uma simples melhora clínica. Era a manifestação tangível da fé inabalável, que sempre o sustentara nos momentos mais sombrios. Em suas orações silenciosas, em seus momentos de entrega a Deus, eles sempre depositaram sua esperança em um poder maior, acreditando que mesmo diante do diagnóstico implacável, um milagre poderia florescer. E agora, diante da evidência inegável da melhora na saúde de Vitória, essa fé se fortalecia, transformando-se em uma gratidão profunda e exultante. Nas suas plataformas online, Vitória compartilhou essa jornada surpreendente com seus seguidores, não como uma cura definitiva, pois a osteogênese imperfeita ainda fazia parte de sua realidade, mas como um testemunho vívido do poder da esperança e da crença em um propósito divino. Seus posts ganharam uma nova camada de inspiração, suas
palavras ressoando com uma convicção ainda mais profunda. Ela falava abertamente sobre sua fé, sobre a força que encontrava em Deus para enfrentar cada desafio, sobre a importância de manter a esperança acesa mesmo quando a escuridão parecia avassaladora. Seus relatos se tornaram um farol para muitos que enfrentavam suas próprias batalhas. Um lembrete de que o impossível, por vezes, pode se tornar realidade quando se cultiva a fé e a perseverança. A pequena Vitória, cujo nome ecoava agora com uma ressonância ainda maior de triunfo, trilhava um caminho de luz. Sua melhora inexplicável, um testemunho silencioso do poder da esperança e da fé, irradiando uma mensagem de que, mesmo com ossos de vidro, a vida podia florescer de maneiras surpreendentes e miraculosas. A melhora na saúde de Vitória não estagnou. Pelo contrário, floresceu como uma primavera inesperada em pleno inverno. A cada consulta médica, os olhos dos especialistas brilhavam, com uma perplexidade genuína, diante dos resultados dos exames. A densidade óssea de Vitória continuava a ascender, aproximando-se de forma quase inexplicável dos parâmetros considerados normais. As fraturas, que antes eram uma constante em sua vida, tornaram-se eventos raros, quase uma lembrança distante de um passado doloroso. E quando, porventura, um tropeço ou um movimento mais brusco resultava em uma fissura, a recuperação era surpreendentemente rápida. Seu corpo parecia possuir uma capacidade regenerativa que desafiava a própria natureza de sua condição. Vitória, por sua vez, vivenciava essa transformação com uma mistura de gratidão e um senso crescente de propósito. A fé, que sempre fora seu alicerce, se solidificava a cada novo dia de bem-estar. Em suas redes sociais, seus relatos ganhavam uma nova dimensão, transbordando de uma alegria contagiante e de um testemunho ainda mais poderoso do poder da esperança e da intervenção divina. Suas palavras alcançavam corações em todos os cantos do mundo, inspirando não apenas aqueles que enfrentavam a osteogênese imperfeita, mas todos que buscavam um farol em meio às suas próprias tempestades. Ana e Pedro observavam a metamorfose de sua filha com um misto de êxtase e reverência. As noites de vigília silenciosa haviam dado lugar a noites de sono tranquilo. Os inúmeros retornos aos hospitais se tornaram visitas de rotina, marcadas por sorrisos e palavras de encorajamento aos outros pacientes. A casa, que outrora fora um santuário de cuidados extremos, agora ecoava com a alegria despreocupada de uma jovem que descobria a liberdade de movimentos com uma intensidade renovada. Vitória, impulsionada por essa nova vitalidade, expandiu seus horizontes. Aquela menina que outrora sonhava em voar em dragões, imaginários, agora se aventurava em atividades que antes pareciam inatingíveis. Com adaptações e precauções, ela começou a praticar natação, sentindo a leveza da água como uma libertação de suas limitações terrestres. Descobriu o prazer da pintura a óleo, suas telas vibrantes refletindo a explosão de cores que preenchiam sua vida. E com a ajuda de tecnologia assistiva, começou a cursar a faculdade de literatura, mergulhando de corpo e alma nos mundos infinitos das palavras. Seus compartilhamentos de fé nas redes sociais ganhou ainda mais força. Vitória se tornou uma voz influente na defesa dos direitos das pessoas com deficiência, utilizando sua própria história como um exemplo vivo de superação e inclusão. Ela participava de eventos, escrevia artigos, sua mensagem de esperança e resiliência, alcançando milhões de pessoas ao redor do mundo. A juventude de Vitória floresceu sobre o solo da gratidão e de um propósito cada vez mais claro. Ao ingressar na vida adulta, ela encontrou um lar espiritual acolhedor em uma comunidade evangélica local. A fé, que sempre a sustentara nos momentos de fragilidade, ganhou novas cores e profundidade no convívio com seus irmãos de fé. A igreja se tornou um espaço de apoio, de celebração e de fortalecimento espiritual, onde Vitória encontrava consolo, aprendizado e a certeza de que sua jornada tinha um significado maior. Impulsionada por um amor genuíno, pelas novas gerações e inspirada pela dedicação de seus próprios educadores ao longo de sua vida, Vitória decidiu trilhar o caminho da pedagogia. Acreditava no poder transformador da educação, na capacidade de moldar mentes jovens e de semear a esperança em corações infantis. Com a resiliência que lhe era peculiar, enfrentou os desafios da faculdade,
adaptando as atividades práticas e utilizando sua própria experiência de vida como um valioso aprendizado. Sua paixão e sua dedicação eram contagiantes, e logo começou a estagiar em escolas da região, descobrindo a alegria pura e a energia vibrante do universo infantil. Estar com as crianças era para Vitória uma fonte inesgotável de felicidade. Em meio aos pequenos, ela se sentia à vontade, sua fragilidade física se tornando quase invisível, diante da espontaneidade e da aceitação dos mais jovens. As crianças não viam seus ossos de vidro, mas sim a doçura de seu olhar, a paciência de sua voz e a criatividade de suas histórias. Ela inventava brincadeiras adaptadas, contava contos emocionantes e transmitia, de maneira singela e profunda, a importância da perseverança e da fé. Os pequenos a admiravam não por sua condição, mas por sua bondade e por sua capacidade de fazê-los sonhar. Notícia do milagre em sua saúde se espalhou para além dos círculos médicos e familiares, alcançando a comunidade religiosa e outras igrejas da região. Vitória começou a receber convites para compartilhar seu testemunho, para contar sua história de superação e a manifestação divina que transformara sua vida. Com humildade e gratidão, ela aceitava esses convites, subindo aos púlpitos e dividindo sua jornada comovente. Sua voz, outrora hesitante diante da própria fragilidade, agora ecoava com convicção e esperança, tocando os corações da audiência e fortalecendo a fé daqueles que a ouviam. Seu testemunho era um farol de luz, um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança e a fé podem florescer e que milagres por vezes acontecem, transformando a fragilidade em força e a dor em um poderoso testemunho do amor de Deus. E assim a jornada de Vitória, marcada pela fragilidade e pela fé inabalável, floresceu em um testemunho vivo do poder da esperança e da graça divina. Aquela menina dos ossos de vidro não apenas superou as expectativas médicas, mas se tornou um farol de luz para inúmeras pessoas, mostrando que a verdadeira força reside na alma e que milagres, por vezes, trilham caminhos misteriosos em nossas vidas. Sua história nos lembra que, mesmo diante das maiores adversidades, a fé e a perseverança podem nos conduzir a um futuro de possibilidades surpreendentes e de um propósito inspirador. Se essa história tocou o seu coração, se a jornada de Vitória reacendeu a sua esperança, convidamos você a se juntar à nossa comunidade. Inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias inspiradoras como a de Vitória. Deixe seu like neste vídeo para que essa mensagem de fé e superação alcance ainda mais pessoas. E queremos muito saber de onde você está acompanhando essa história. Deixe nos comentários a sua cidade e estado. Para mim, como narradora desta jornada emocionante, a parte que mais tocou o coração foi o momento da descoberta do milagre em sua saúde, a perplexidade dos médicos diante do inexplicável, e a forma como Vitória usou essa bênção não apenas para si, mas para fortalecer a fé e inspirar esperança em tantos outros. Foi um lembrete poderoso de que, às vezes, a vida nos reserva surpresas que transcendem a nossa compreensão. Compartilhe nos comentários qual parte da história da menina Vitória mais tocou em você. Sua interação é muito importante para nós. E até a próxima história!